Vamos começar então. Eu escolhi hoje um texto do livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele comenta as cartas de Paulo. Tá? Então, antes da gente começar o texto em si, vamos fazer uma prece. Né? Eu convido todos a pensar, sintonizar com o Pai Maior, com o Mestre Jesus, que eles nos iluminem a todos, sintonizando com as palavras e os ensinamentos que foram deixados por Ele e os seus exemplos, que eles iluminem os nossos corações, que essas palavras se calem fundo em nossas almas e que nós possamos seguir aí à noite e o restante da semana com esses ensinamentos em nossos corações, utilizando-os sempre em nossas palavras, pensamentos e os nossos atos. Bom, antes de começar, eu acho que é sempre interessante dar uma nota histórica, né? Eu acho que é sempre bom a gente lembrar dessas coisas e comentar algum tipo de passagem quando possível, né? Mas exatamente hoje, há 131 anos atrás, dia 21 de abril de 1889, foi fundado no Rio de Janeiro o Centro Espírita do Brasil. E o seu primeiro presidente não era ninguém mais do que Adolfo Bezerra de Menezes. E já quando ele assumiu, né, instalou a primeira escola de médiuns. Não foi o primeiro centro fundado no Brasil. O primeiro centro fundado no Brasil foi em setembro de 1865, em Salvador. Mas, de qualquer forma, né, é interessante lembrar aí que nessa data Bezerra de Menezes fundou esse centro no Rio de Janeiro. Então, aqui nesse livro, né, Pedro escreve o seguinte: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar sobre Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas. E aí, Emmanuel comenta sobre esse texto de Paulo, né? E a mensagem chama-se Avancemos Além. E aí o texto diz o seguinte: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Então, nós estamos aí, pelo menos eu estou, né, nessa fase rudimentar. A gente tem certeza do poder de Jesus, né, governador espiritual da Terra, todos nós sabemos disso, embora eventualmente a gente não haja dessa, como se a gente soubesse disso, né, mas aí está dentro daquele nosso crescimento espiritual que todos nós estamos em processo. Guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, acho que dos espíritas isso é uma certeza, né? E reconfortar-se ante os benefícios da crença, uma coisa que eventualmente a gente esquece, nem sempre a gente usa esse conhecimento e essa crença que a gente tem para sentir os seus benefícios, para se reconfortar, para se sentir melhor. Né? A gente muitas vezes está preso a esse caminho espiritual, a esse caminho material que a gente tem, que nos puxa tanto para a Terra, e frequentemente a gente esquece, né, de se ligar nesses ensinamentos que a crença nos ensina. Então, ele diz o seguinte: praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais
de cada dia. Representa o movimento vivo e santificante. Então está muito claro, né? A gente precisa praticar, colocar no nosso dia a dia aquilo que a gente lê e escuta do Evangelho. Essa é a nossa missão todos os dias, no nosso dia a dia. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Muito claro, né? Quer dizer, se a gente ficar ali no beabá, só fazendo exercíciozinho, né, de alfabetismo, né, desenhando letra, a gente nunca vai se tornar um grande mestre. Para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente alcance as alturas, a gente precisa colocar o verbo em ação. A gente precisa praticar aquilo que a gente aprende, né? Senão a gente nunca vai ter o domínio dos grandes mestres, isso é, dos espíritos superiores. Não basta... é bom lembrar que o mesmo Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz que mesmo que a gente tenha essa aderência, né, intelectual, que a gente se ligue intelectualmente às várias religiões, filosofias, cultos, né, e mesmo com um certo proveito individual. Se aos olhos de Deus o mais importante é a nossa transformação para o bem, se a gente não fizer isso, não adianta, né? Nós temos que nos transformar para o bem e elevar os nossos sentimentos e pensamentos. Então, todos os dias, trabalhar o nosso intelecto, as nossas falas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. É isso que a gente precisa fazer, né? Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé transformadora, sublimando, tornando sublime a vida comum. Então, a gente muitas vezes não faz isso, né? A gente dá vazão aí aos nossos instintos primitivos ainda presentes em todos nós, senão a gente não estaria aqui aprendendo no mundo de provas e expiações. A gente precisa exercitar a fé no dia a dia. É essa a obra que o Pai nos pede, né? Então, o que aquele sacerdote, Hanan, naquele diálogo que ele teve com Jesus na escadaria do templo, né? Ele perguntou para Jesus, vocês lembram dessa passagem? Galileu, o que fazes na cidade, né? E ele disse, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí o Hanan pergunta para ele, reino de Deus? O que você acha que é isso, né? E aí ele diz que reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Essa obra nós temos que construir. Essa é uma construção do dia a dia. É essa obra que Jesus nos ensinou e nos exemplificou a dar, né? O que Jesus fez? Ficou lá nos palácios do céu, né, no plano espiritual, glorificando Deus? Não. Ele desceu até nós, entre os homens pouco evoluídos, né, entregou-se a essa tarefa divina de nos mostrar e ensinar o amor. Que a gente precisa aprender o amor, né? A gente precisa fazer isso todos os dias. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? E essa vai para o Jairo. Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? E eu sei que o Jairo gosta bastante de navegar.
Então, o que a gente precisa? A gente precisa exercer os nossos talentos, a gente precisa colocar aquilo que Deus nos deu. Todos nós temos talentos, alguns desconhecidos porque a gente não coloca em prática. Então, a gente precisa colocar em prática aqueles que a gente conhece e, ao abraçar essa tarefa divina de fazer o amor, de atuar na matéria e no espírito, aprendendo novos talentos, né? Desenvolvendo os talentos que Deus nos deu. Então, isso a gente precisa aí estar atuando sempre. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se, irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Então, gente, Jesus disse que a gente precisa realmente trabalhar por nós, né? Não adianta a gente simplesmente acreditar. A gente precisa marchar adiante. Por isso o título da mensagem, né? Avancemos além. A gente precisa trabalhar, porque a partir do momento que a gente trabalha, né, todos os dias, a gente vai ter, sim, a volta disso para nosso benefício. Vamos pensar com toda a nossa consciência. Jesus perguntou para os discípulos um dia que eles estavam questionando se ele deveria voltar para a Judéia, onde eles já tinham sido agredidos ou atacados, né? Ele pergunta para os discípulos: não há 12 horas no dia? Então vamos lá pensar. O que nós estamos fazendo com esse cabedal tão grande, com esse tempo tão grande que a gente tem, né? Principalmente agora, nesse tempo de coronavírus, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que agir, lutar, sofrer, encontrar irmãos, companheiros. A hora que a gente age e luta, a gente não fica sozinho, né? Temos que colocar em ação o que Jesus nos ensinou, né? E aí a gente vai encontrar, inclusive, a paz. Talvez não hoje, mas certamente no futuro que a gente tanto almeja. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, os males, né, de estacionar, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos para a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Então, olha só, para a gente repetir arrependimento, a gente tem que voltar a fazê-los nas práticas, né? Cometer os mesmos erros anteriores. Vale lembrar, né, o Hamed ensina isso para a gente, que arrependimento vem de saber fazer melhor e não fazer. Culpa é quando a gente deveria ter feito algo, porém a gente não faz por ignorância ou impotência. Então a gente sabe fazer melhor, a gente pode fazer melhor. Então, para evitar o arrependimento de não fazer o que a gente sabe que é melhor fazer, vamos seguir trabalhando, né? Quantas vezes a gente não passa por situações que geram na gente frustrações, sofrimentos e que a gente até aguenta com amargura. Alguns aguentam mais, outros menos, mas superando aquele momento de crise, passado um certo tempo, o que a gente faz? Surge uma nova oportunidade de a gente exercer aquele aprendizado e o que a gente faz? Repete as mesmas ações. Isso é comum, isso não é
com um ou com outro, com todos nós acabamos nos comportando assim, de uma certa forma, mais em um sentido do que em outro, né? E aí o que acontece? A gente vem a sofrer as mesmas consequências, mais uma vez, repetimos as mesmas reclamações, fazemos as mesmas promessas, que eventualmente não serão cumpridas, né? E sem aquele empenho que a gente precisa ter na correção efetiva e diária do nosso comportamento. Não é fácil, gente, ninguém diz que é fácil, né? Mas é o que a gente precisa fazer, senão a gente não muda. A gente vai ter que voltar para cá precisando passar pelas mesmas lições porque a gente não fez o necessário para incorporar elas no nosso espírito, né? Então vamos dar um exemplo. Bebida alcoólica. A gente sabe que faz mal para o organismo. Faz mal para a família, eventualmente faz até mal para a sociedade. Esses efeitos são sabidos, mas a gente não evita. Então, toda ação, toda obra não feita é uma obra morta. Obra morta, o que é pior, não só para os outros, mas obra morta para nós mesmos, né? A gente precisa não falhar na construção de um eu melhor e de um outro melhor. Trabalhar para a melhoria sua e do próximo, né? Então, evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Viciação, né, naquele sentido do hábito, né? De estar habituado a fazer ou de estar viciado a fazer mesmo, né? Então vamos lembrar o que disse Allan Kardec. Todo verdadeiro espírita é reconhecido pelas suas transformações morais e pelo esforço que emprega em domar, em superar, em vencer as suas más inclinações, suas más tendências, seus hábitos infelizes. Seja hábito de comportamento, mentira, crítica, raiva, seja outros hábitos que estamos mais acostumados, comida, álcool, sexo da forma incorreta, consumismo, televisão, né, principalmente em excesso. Então, precisamos trabalhar esses vícios. Essa quarentena é um ótimo momento para isso, né? Essa quarentena, inclusive, eventualmente deixa esses vícios mais evidentes, né? E a gente pode trabalhar assim em superar com a gente, com o nosso espírito, com a família, né? Então vamos aproveitar para se conhecer melhor, pensar melhor, tentar exercer o conhece-te a ti mesmo, né? Estudar, meditar, ler, ouvir música, falar com pessoas, eventualmente pessoas solitárias, amigos, aqueles que são pouco amigos, fazer caridade, enfim, dar um pouco de si, né? E combater as nossas imperfeições aí morais e, por que não, até intelectuais, né? A gente pode usar isso para aprender também, e assim a gente avança além. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu fiz aqui um esquenta para a palestra do Divaldo daqui a pouquinho, né? Daqui a 10 minutos. E que eu tenho certeza que nós todos vamos aproveitar em muito essa palestra. Ele sempre fala muito bem, né? Então, obrigado a todos. Vamos, então, fazer a nossa vibração. Vamos pedir pelos doentes físicos, doentes mentais, por aqueles que são carentes, que estão sofrendo sozinhos ou nas suas comunidades, nas suas famílias, né? Aqueles que estão doentes, que estão em hospitais, nas casas de saúde. Vamos pedir por aquelas crianças que estão sozinhas, por aqueles idosos que estão nas casas de saúde, muitos deles querendo uma visita e não recebendo, às vezes não recebendo nem normalmente, que dirá nesse momento. Vamos pensar naquelas casas de família que também têm pessoas doentes.
Vamos pedir pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde e todos aqueles que estão aí dando o melhor de si para que nós possamos estar hoje em nossas casas, passando aí por esses momentos e podendo ouvir a palavra de Deus, né? Vamos pedir pelas equipes espirituais, vamos pedir pelos nossos mentores, pelos nossos parentes que já se foram, por aqueles que estão encarnados também, sãos ou em situação que eles estão doentes, né? Vamos imaginar aí uma luz muito forte invadindo a nossa casa, abençoando o nosso lar, iluminando com todo esse magnetismo superior de amor, equilíbrio e paz, para que nós possamos superar aí essas vicissitudes e superarmos a nós mesmos, aos nossos maus pendores. Vamos pedir então que os nossos amigos espirituais fluidifiquem essa água que foi colocada perto da gente, né? E que eles possam colocar fluidos balsâmicos que melhorem os nossos espíritos, que melhorem as nossas mazelas, as nossas dores e, quem sabe, as nossas doenças. E vamos agradecer porque sempre que nós estamos juntos, Jesus sempre e Deus sempre está presente. Então vamos agradecer essas vibrações fazendo o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, na terra assim como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentações, e livra-nos do mal, porque Teu é todo o reino, poder e glória, agora e para sempre. Que assim seja. Obrigado, irmãos, obrigado, amigos, que nós nos vejamos em breve. Boa noite a todos, fiquem com Deus, na sua paz e no seu amor. Que assim seja.